Provavelmente você já ouviu falar que toda história tem dois lados. E você também já deve ter ouvido falar que isso nunca funcionou muito bem. Só que quando o assunto é escravidão, esquece. Cara, e é por isso que os chefes africanos capturavam os escravos e vendiam para os portugueses. Que parada é essa, maluco? E é por isso que eu falo, os europeus são os únicos culpados pela escravidão. Que parada é essa, maluco? É que uma conversa sadia sobre a origem da escravidão só não é mais difícil do que uma conversa sadia sobre a origem do comércio de escravos e como ele chegou aqui no Brasil. E é um assunto difícil mesmo porque o máximo que muita gente aprendeu é que os portugueses invadiram a África, raptaram os africanos e começaram a espalhar escravos pelo resto do planeta. E é isso aí só. Que não é errado, tá? Não é errado. Isso aí, para uma aula de ensino fundamental, a nível de simplificação, indo naquilo que é o mais significativo do processo histórico, talvez não esteja tão errado, não. Não só os portugueses, mas os europeus como um todo. Claro que a coisa é mais complexa, como eu acabei de falar aqui para vocês. Mas a criação deste mercado é essencialmente europeia. Impulsionada, entre outras coisas, pela própria Igreja Católica. Acho que a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Acabou. Mas a origem da escravidão africana e brasileira é uma engrenagem extremamente complexa e entender essa origem evita simplificações ideológicas vazias e nos ajudam a entender melhor como as mentes europeias e africanas da época funcionavam. Por isso, hoje vocês mesmos vão fazer a leitura dos documentos mais importantes sobre esse assunto de todo o século XVI. Vocês mesmos vão poder ver como esses documentos nos dão detalhes importantíssimos e não deixam a menor dúvida sobre como funcionava e até quem participava desse comércio durante todo o século XVI. Mas antes eu queria agradecer demais ao professor João Pedro Marques, doutor em História pela Universidade de Lisboa e um dos mais renomados especialistas na história da escravidão africana e portuguesa do mundo, e que me guiou por essas fontes primárias tão valiosas. E eu coloquei todas essas fontes aqui na descrição para vocês. Então agora você vai entender como esse comércio odioso funcionava. E é bem lembrado ali pelo chat, né, galera? O profissional que ele tá partindo aqui é o cara da Universidade de Lisboa, né? Pode ser que ele esteja fazendo uma visão que valora o europeu, né? No mínimo, a gente pode imaginar que ele pode estar utilizando como fonte os próprios colonizadores, né? Nada mais natural para um cara patético que não faz ideia de como que funcionam os caminhos metodológicos da história. Desde as suas origens e como ele conseguiu alimentar o Brasil por tanto tempo. Santo Padre, obrigado por vir. É que papai tá muito deprimido. Mas por que, meu filho? Depois que meu biso invadiu o Ceuta e quebrou tudo no Marrocos, não sobrou mais nada para ele. Ele perdeu o objetivo da vida. Será que o senhor não teria nenhum remédio para ele? Pera aí, vou prescrever uma bula para ele. Olha, papai, o Papa está autorizando a gente a descer a porrada nos sarracenos, escravizar eles todos e conquistar todas as terras deles. Pera aí, fala essa parte de novo, meu filho. A gente vai poder meter a porrada de novo nos sarracenos, papai. As armas, irmãos! E foi com essas palavras, na bula Dum Diversas de junho de 1452, que o Papa Nicolau V autorizava os portugueses a conquistar e escravizar sarracenos e pagãos por onde passassem. Isso é lógica de contra-reforma, tá, gente? Vamos lembrar o que estava acontecendo antes disso, né? A Igreja Católica perdeu o controle da cristandade, né, na Europa Ocidental a partir das reformas, né? O processo reformista. E aí ela lança a mão da contra-reforma, que vai restituir Inquisição, vai criar a Companhia de Jesus, vai criar lá um index de livros proibidos, vai estabelecer padroados de relação de cumplicidade com determinadas monarquias e vai procurar ganhar novos fiéis e vai também procurar reagir, né, à expansão dos árabes, tentar ocupar regiões de maioria muçulmana, entre outras coisas. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer a partir disso aí. E a sede de sangue pagão era tanta que 3 anos depois o Papa emitiu uma outra bula confirmando a bula anterior, a bula Romanus Pontifex, que de novo dizia que os portugueses podiam continuar maltratando os sarracenos. E isso, você já sabe,
era um fado para os ouvidos portugueses da época. Mas como tudo isso pode e já deve estar causando comichões agudos em muita gente no século XXI, aí vai um lembrete importante. Essas bulas papais foram escritas há mais de 500 anos atrás. Século XV, Europa. E um pouco de contexto pode ajudar a entender melhor o assunto. Vai lá. Lá estava rolando um probleminha que tinha nome e sobrenome. Império Otomano. Desde o final do século XIII, os turcos estavam fazendo uma arruaça na Europa, conquistando tudo. E depois que Constantinopla caiu em 1453, a configuração do mundo ocidental mudou drasticamente. E entre as mudanças que mais afetaram os europeus, foi o fim do fornecimento de escravos orientais, que agora estaria nas mãos dos muçulmanos. Lembre-se disso, que é importante. E a questão também do comércio na região, né, gente? Eu acho que a questão mais relevante é o comércio na região, que agora passava necessariamente por uma questão de ou pagar tributo, né, o que encarecia as mercadorias, ou simplesmente não ter acesso a mercadorias. Tá? A produção na Europa não era orientada pelo escravismo. Tá? Nós ainda tínhamos ali relações serviis de produção e uma relação mercantil nascente. Tá? Então nós não tínhamos escravidão significativa na Europa neste período para justificar o que ele está dizendo. Tá? Nem na África se tinha também. Tá? Então, quando a Igreja e Portugal se aliam em uma guerra contra sarracenos e pagãos, era em um contexto extremo que exigia medidas extremas. Os muçulmanos eram vistos como uma ameaça constante à fé e cultura europeia, invadindo e dominando grande parte do... Os muçulmanos eram uma ameaça aos católicos, né? Ao poder político da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica estava passando por uma série de dificuldades, para dizer o mínimo, né? Ao longo de todo esse período aí, e estava precisando ratificar o seu poder. A Idade Média foi um período relativamente confortável para a Igreja Católica, porque ela se transformou em poder temporal, em principal potência política, porque era a principal proprietária de terras, era a instituição mais rica da Europa. Então, ela viu a crise do feudalismo como uma crise da própria Igreja Católica e tentou reagir a isso de muitas maneiras. E só conseguiu reagir a isso quando ela se adapta às transformações que estavam acontecendo, dentre elas a formação das monarquias nacionais, o mercantilismo. A Igreja Católica vai precisar se adaptar a isso, só que durante essa adaptação ela vai necessariamente enfrentar seus principais inimigos, dentre estes as religiões diversas, como no caso os muçulmanos. Continente por séculos. Então todas as bulas papais deixavam claro não uma guerra racial, mas uma guerra religiosa. Cristianismo versus paganismo. Com essa autorização, os portugueses e depois os espanhóis ganhavam o direito legítimo de explorar e dominar as terras ao sul da África e depois a leste e oeste. Não havia esse direito legítimo, tá? Vamos entender o seguinte. Portugal e Espanha eram nações, como eu disse no outro vídeo que eu reagi a esse imbecil aqui, eram nações oficialmente católicas. Então, havia uma parceria. A expansão do Império Português era a expansão do catolicismo. Então, quando o Papa dizia, olha, você pode explorar a África, na verdade, era apenas uma forma de uma mão lavar a outra, porque ao explorar a África, ao colonizar a África, seria espalhado também o poder da Igreja Católica. Só que vejam, nações que não eram católicas não deviam nenhuma obediência a esses tratados assinados pelo Papa. Não adiantava ter o Tratado de Tordesilhas dizendo que as terras do Brasil pertenciam a Portugal, que um país que não fosse católico não teria por que reconhecer tal tratado. O que de fato garantiu a posse do Brasil pelos portugueses foi o fato deles terem ocupado a terra. E a mesma coisa vai acontecer na África, tá, gente? A mesma coisa vai acontecer na África. Portugal teve algumas razões para ser pioneiro neste processo, né? Razões geográficas, razões políticas, razões econômicas, que fizeram com que eles pudessem iniciar este processo de efetivamente ocupar a África. E essa ocupação foi uma ocupação militar, foi uma ocupação conquistada a ferro e fogo, tá? Que fique muito claro.